estejam todos bem, todos se cuidando, né? E vamos lá retomar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a crise do século XIV, tudo bem? Olha só, a gente viu no capítulo anterior sobre as cruzadas e que as cruzadas tinha, na verdade, inicialmente a intenção de propagar o cristianismo. Só que na metade do caminho, esses objetivos acabam não é bem se perdendo, mas se misturando, principalmente com objetivos econômicos, né? Em função de acesso a novas culturas, novos produtos. Então, essas guerras cruzadas, além da propagação da fé cristã, ela também vai trazer novidades econômicas, vai aquecer o mercado comercial, trazer produtos novos, e a gente sabe que produtos novos são produtos raros, e o que é raro custa caro, tudo bem? Então tudo isso vai acontecer em função das cruzadas, ok? Olha só, entre os séculos 11 e 12 vai haver amplas transformações, principalmente na Europa Ocidental, né? O renascimento das cidades, o desenvolvimento comercial, a monetarização da economia, o desenvolvimento comercial vai se dar principalmente por conta desse contato com culturas e produtos novos. E a monetarização da economia é porque, no meio de tantas diversidades de produtos, não vai haver mais a possibilidade da gente se manter apenas com as trocas. Então a gente vai precisar da implantação da moeda para trocar produtos pela moeda, porque a moeda é uma forma de pagamento que ela não pode ser recusada. Tudo bem? Por exemplo, aqui no Brasil, os estabelecimentos comerciais, eles não são obrigados a aceitar cartão de crédito, eles não são obrigados a aceitar cheque, mas se você chega com a moeda em espécie, com R$1, eu posso comprar uma coisa de 100 mil reais, tudo em moedinha de R$1. O comerciante pode recusar o pagamento? Não, porque é uma moeda em espécie. Então, por isso, a grande importância da monetarização da economia, tudo bem? E aí, a gente vê também o surgimento da burguesia e o intercâmbio com o Oriente. O surgimento da burguesia é exatamente essa classe que vai se dedicar especificamente ao comércio. E por que recebe esse nome de burguesia? Porque as feiras comerciais no começo se chamavam burgos, e aí foram murando essas feiras e as pessoas que lá viviam foram denominadas de burgueses. Tudo bem? Aí olha só, e esse intercâmbio com o Oriente? Esse intercâmbio com o Oriente é o que vai facilitar o nosso contato com produtos novos e o que vai aquecer a economia, como eu já disse anteriormente. Tudo bem? As transformações vinham ocorrendo no sistema feudal e essas transformações vão aprofundar a crise que vai se estender na Europa durante o século XV, abrindo caminho para novas formas de organização política, social e econômica naquele continente. Por quê? Porque quando a gente se vê numa situação de crise, como estamos agora enfrentando, não só no nosso país, como no mundo inteiro, a gente precisa se reinventar, a gente precisa mudar para tentar se adequar à situação, tanto política quanto econômica e social, como a gente vê os países fazendo, dando assistência social para os menos favorecidos, para as pessoas que não têm emprego fixo não passarem fome, tentando ajuda social, fazendo doação das máscaras para quem não pode comprar, né? Então isso é uma adequação, né, política, econômica e social a cada tipo de crise, a cada período. Tudo bem? Então vamos lá. O poder da nobreza vai se enfraquecendo. Por que o poder da nobreza vai se enfraquecendo? Porque a burguesia vai surgir com tudo e vai começar a ter poder. A burguesia
como eu digo para vocês, dinheiro e poder sempre andam juntos. Você não necessariamente precisa ter os dois. Você pode ter um deles que o outro vem na consequência, não é isso? Então, se você tem dinheiro, você pode atingir o poder em consequência do dinheiro que você tem. E vai ser o que vai acontecer com a burguesia, tudo bem? Então, o poder da nobreza vai se enfraquecendo, a autoridade do rei vai se restabelecendo. Camponeses passaram a buscar trabalho nas cidades, rompendo a submissão dos senhores feudais. Vai acontecer um movimento contrário, um movimento inverso, porque antes a gente falou, as pessoas saíram das cidades para irem para o campo. Agora está sendo um movimento inverso. As pessoas estão saindo do campo para voltarem para as cidades. Então vai retomar toda aquela situação que aconteceu em função da crise. Então agora a economia já foi novamente monetarizada, o comércio já está sendo restituído, então as pessoas estão voltando a sair do campo para voltar para a cidade, tudo bem? Isso tudo vai gerar o quê? O empoderamento, o fortalecimento da burguesia, tudo bem? Aí olha só, durante o século XIV, a população europeia vai voltar a diminuir em função de quê? De doença, fome e guerra. Galera, por que tende a diminuir? Fome, doença e miséria são fatores que vão exterminar a população, né? Por que, por exemplo, esse recolhimento agora? Porque se a gente perde um grande número de pessoas em idade produtiva, isso vai gerar uma crise na produção, entendeu? E do que adianta você ter dinheiro para comprar produtos se a gente não tem mão de obra para produzir esses produtos? Não adianta nada. Então, tá vendo o choque que é para o país, para o mundo inteiro? Essa questão de fome, pobreza, miséria, doença é uma forma de extermínio de pessoas, e isso vai gerar uma crise violenta, não só no país, como dependendo do tamanho do estrago no mundo inteiro, tudo bem? Aí olha só, entre os servos que vão permanecer, né, nos campos, o que vai acontecer? Muitos vão participar de revoltas e vai acontecer uma exploração do trabalho desses servos. Só que esses servos vão começar a reivindicar melhores condições de trabalho. Por que eles vão ter esse atrevimento, digamos assim? Porque a mão de obra no campo já vai estar escassa, porque a maioria das pessoas que trabalhavam no campo deixavam o campo para ir para a cidade. Então eles começam a ter condições de fazer algumas reivindicações ou até mesmo exigências nas melhores condições de trabalho, tudo bem? A terra vai deixar de ser a principal forma, digamos assim, de mensurar a riqueza. Por quê? Porque antes a riqueza estava associada à terra, aos feudos, mas agora a gente já está falando na monetarização da economia. Então, se a gente voltou a falar de monetarização da economia, agora vai valer a moeda. Então hoje a sua riqueza ela é medida através da quantidade de moeda que você tem em espécie, tudo bem? A terra vai deixar de ser a principal forma de medir a riqueza econômica do país, ok? Alguns nobres vão fazer empréstimos com banqueiros a fim de consumir as muitas mercadorias oferecidas pela burguesia. Como eu falei, eram mercadorias novas, o que é novo é raro, o que é raro custa
caro. Então o que as pessoas vão fazer? Elas vão pegar dinheiro emprestado para ter condição de comprar esses produtos novos que custam caro. E isso vai ser uma via de mão dupla. Por quê? Porque a pessoa que queria adquirir esse produto vai conseguir adquirir pegando dinheiro emprestado e pagando juros, e os banqueiros vão lucrar porque emprestaram dinheiro, vão receber o dinheiro que emprestaram mais os juros. Então tá todo mundo ganhando. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui nesse slide agora, a gente tem um organogramazinho explicando da questão da descentralização do poder. É uma aliança que vai ser feita entre o rei e a burguesia. Por que essa aliança? Lembra? Dinheiro e poder sempre andam juntos. O que o rei tinha? Poder. O que a burguesia tinha? Dinheiro. Então, dinheiro e poder. Eles vão fazer aliança. Professora, mas por que essa aliança? Porque vai ser interessante para os dois. Porque se não é interessante para os dois, não tem por que haver aliança. Tudo bem? Então vai entrar o rei com seu poder e a burguesia com seu dinheiro. E aí vão começar a trabalhar juntas. Aí vamos falar da formação das monarquias nacionais. O que é a formação de uma monarquia nacional? Vão ser os surgimentos dos países, que óbvio vão ser uma monarquia nacional com poder centralizado nas mãos do rei. E quando a gente fala na centralização do poder nas mãos do rei, a gente está falando dos dois direitos, lembra? Direito de não ter direito e direito de não reclamar do direito que não tinha. Tinha que aceitar a imposição do rei calado. Você não poderia contestar, você não poderia questionar. Simplesmente tinha que obedecer. Ah, mas e se nada? Porque o rei tinha um exército na mão dele e se você não obedecesse, ele mandava punir. Às vezes era prendendo, às vezes era mandando matar. Tudo ia depender do que você estivesse fazendo para irritar o rei. Tudo bem? E outra coisa, aqui ó, a gente tá bem claro, né? Que o rei tá ali no centro. Do lado direito, do meu direito, aí provavelmente o esquerdo de vocês, tem a burguesia e do outro lado tem a nobreza feudal. Tudo bem? Aos poucos, o monarca vai definindo as fronteiras do reino, vai impondo a sua autoridade sobre a população. Enquanto o poder real aumentava, a nobreza diminuía, ou seja, a nobreza tá ficando de escanteio. Por quê? Quem vai sobressair aí? O rei e a burguesia. A nobreza tá virando uma classe média quase que deixada de escanteio. Tudo bem? Aí olha só, a aliança entre rei e burguesia foi vantajosa para os dois lados. Como eu falei, se não for vantajoso para os dois lados, não há por que ter a aliança, né? No entanto, esse processo não ocorreu ao mesmo tempo ou da mesma forma em todos os reinos europeus da época. Alguns fizeram primeiro, outros fizeram depois e alguns nem chegaram a fazer por muito tempo essa aliança, tá? Então não é porque funcionou para alguns durante um certo momento que a receita vai ter que ser igual para todo mundo, ok? Aqui a gente vai falar também sobre a Guerra dos 100 Anos. Apesar de ter esse nome, Guerra dos 100 Anos, essa guerra durou mais de 100 anos. A guerra durou 116 anos, tá? Eu falo isso porque às vezes a gente vê esses programas de entretenimento que tem perguntas, aí fala, quantos anos durou a Guerra dos 100 anos? Ah, tá óbvio, foram 100 anos. Não, foram 116 anos que durou essa guerra. Tudo bem? Aí tem a data de 1337 até 1453. Do que se trata essa guerra? Vai ser uma guerra entre França e Inglaterra, que vão se envolver nesse conflito porque eles vão, óbvio, estar disputando principalmente territórios.
Galera, não existe conflito se não for por causa de dinheiro e poder. Quanto mais território eu tenho, mais dinheiro e poder eu tenho. E quanto mais dinheiro e poder eu tenho, mais dinheiro e poder eu quero. Então é muito mais poder para o rei cada território que ele conquista, tá? Então eles vão estar disputando território. Então França e Inglaterra, tudo bem? Esse casamento vai salvar, no caso do casamento que eu falo é uma questão da aliança, tá? Vai salvar, vai selar, na verdade, essa aliança entre reis de ambos os reinos, tudo bem? A disputa pela região, qual era essa disputa que estava, a região que estava sendo disputada nessa Guerra dos 100 Anos? Vai ser a região de Flandres. Galera, lembrando, ninguém vai disputar uma região que não pode oferecer lucro nenhum, tá? Se essa região está sendo disputada, isso significa que ela tem muito a oferecer, tudo bem? Aí olha só, a França teve a situação agravada por epidemias, revoltas populares contra a nobreza. Epidemia, a gente já sabe, doenças que estão matando pessoas. E revoltas populares contra a nobreza. Revolta popular contra a nobreza nunca vai ser bem vista. Por quê? Porque é o povo pobre se revoltando contra o povo rico. E óbvio que na visão das pessoas ricas e dos governantes, isso vai significar uma petulância, um atrevimento por parte da classe baixa que está reivindicando alguma coisa. Tudo bem? Aí olha só, entre 1369 e 1375, o governo francês vai conseguir recuperar territórios e restabelecer a ordem social interna, ou seja, está voltando a colocar a ordem na casa, tá? Ainda assim, os franceses conseguiram derrotar os seus inimigos, ou seja, eles conseguiram derrotar a Inglaterra, ok? A situação das mulheres aqui era diferente, tá? No campo e na cidade, em cada reino, e mudou de acordo com a época. Por quê? Porque as atribuições das mulheres na cidade eram uma, e as atribuições das mulheres no campo eram outras. Por exemplo, hoje em dia as mulheres em casa, elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos e muitas vezes ainda trabalham fora, né? No campo, cuidam da casa, cuidam dos filhos, plantam, colhem, fazem artesanato, ainda trabalham o material que elas colhem para produzir farinha, dentre vários outros produtos, tá? Então, tudo vai depender se as mulheres estão no campo ou na cidade. Tudo bem? Aqui a gente fala de uma figura muito importante que foi Joana d'Arc. E Joana d'Arc, ela vai ser queimada na fogueira santa, na Santa Inquisição, porque ela vai ser tida como uma bruxa, tá? Vão falar que ela mexia com bruxaria. Por quê? Porque ela estava se revoltando e falando coisas que poderiam servir de mau exemplo. E se todo mundo começasse a pensar como ela e a se revoltar como ela, isso não seria bom para a classe alta e para os governantes. Por isso, ela vai virar churrasquinho, ou seja, vai ser queimada na fogueira santa. Tudo bem? Durante o século XIV, a agricultura europeia vai ser afetada. A seca, pestes, né? E isso prolongados invernos rigorosos. E galera, quando a gente perde, a gente tem problema na produção, isso vai gerar uma crise, porque o número de pessoas é o mesmo, mas a quantidade de alimentos para alimentar as pessoas é menor, então vai gerar uma crise, tá? Não tem como fugir. Os camponeses vão começar a se rebelar, na verdade, né?
contra a miséria, contra a exploração, porque se em outros aspectos, em outras formas de trabalho, as pessoas são mais reconhecidas, porque os camponeses não poderiam ser também? Então eles vão começar a questionar, contestar e a querer os seus direitos, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, como a gente está vendo agora, com tudo fechado. Todo mundo depende de todo mundo. Não adianta você ser o dono da empresa, você ser o empresário, se você não tem a pessoa mais pobre, menos favorecida para produzir para você, tá? A gente, infelizmente, querendo ou não, a gente depende da mão de obra. A gente depende do proletariado que vende a sua mão de obra, ok? E é óbvio, galera, que toda vez que há uma revolta contra os governantes, contra a classe alta, eles vão ser reprimidos pelo governo, tá? Então, é uma outra porta aí para poder morrer gente, porque ninguém vai reivindicar nada e quando o governo vier falar e vai resolver tudo conversando, tá tudo certo. Não, vão resolver isso como? Na bala, na violência, na imposição, tá? E isso pode sim vir a ter um número muito grande de baixas. O que é isso? Muitos mortos, ok? E falamos aí também da peste negra, que foi uma situação bem parecida com essa que a gente está passando agora. Uma pandemia, digamos que a nível nacional, que chega até a afetar. Por quê? Porque nessa comercialização, nesse contato de um povo com o outro, começa a espalhar as doenças. A doença vem também através dos ratos, através de inseto, e aí os ratos e insetos contaminados tinham acesso às pessoas e transmitiam a doença, e ia virando uma bola de neve como estamos passando atualmente, tá? Então isso é muito ruim, porque muitas pessoas vão morrer, o país vai ter que parar, não sabe se o tratamento, não tem vacina, não tem remédio preciso ainda específico para a cura da doença, e aí vai gerar uma preocupação nacional, internacional, até mundialmente falando. Tudo bem? E aí a gente fala de desnutrição, de péssimas condições de vida, de falta de saneamento básico. Tudo isso vai interferir. Por quê? Porque quando o servidor quando o funcionário, o empregado tem uma boa condição de vida, ele tende a produzir mais e melhor. E quando ele vive em condições precárias, ele tende a produzir menos e pior, porque ele já chega lá cansado, ele já chega lá afetado pelas suas péssimas condições que o assolam. Tudo bem? E aí a gente fala da arte medieval. Aí a gente fala de grandes produções artísticas, e normalmente essas produções artísticas, gente, elas vão influenciar principalmente na religiosidade. E como muitas pessoas não tinham acesso à leitura, à escrita, tudo que era passado através das obras de artes era tido como verdadeiro, como real, e as pessoas realmente seguiam. Tudo bem? Ou seja, as obras de arte tinham finalidade didática, ensinavam as pessoas, ok? Divulgava também, além dessa questão didática, divulgava também o cristianismo. Destacou-se também a arquitetura, canais de irrigação, pilares, viadutos, tudo isso vai se destacar nesse período, beleza? Eu preciso que vocês providenciem para mim, por gentileza, os exercícios da página 109, número 1, 2, 4, 5 e 6. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Fiquem com Deus.